só vai funcionar sob denúncia. É a maneira que o órgão regulador vai ter acesso a vocês. Numa situação de perigo, alguém pode relatar, cria-se aí essa situação, faça a denúncia, aí sim vão começar a ir atrás. Mas enfim, esses órgãos, então, que no caso é a ANAC e o CENIPA, eles trabalham diretamente, intensivamente em cima da aviação civil, óbvio, por motivos óbvios. Né? Envolve muita gente, envolve todo mundo, o risco é muito maior. Mas esse assunto, ele se enquadra perfeitamente a qualquer pessoa que voa, mesmo sozinho ou um grupo. Né? Então, o que a gente pensa como uma instituição, de um aeroclube, uma empresa aérea, a gente pode pensar como um indivíduo que está indo voar ou como um grupo. Tá? Então, eu vou dar a realidade, eu vou estar mostrando o que a gente vê na aviação civil, tá? Falando de avião ainda. Mas é facilmente colocado aí para a nossa realidade, para a realidade de cada um. Tá? E a segurança é um trabalho para ajudar, é um trabalho paralelo para pensar na segurança de voo, gente, que eu acho que a emoção do voo, né, a parte boa, e é natural de todo ser humano, faz com que a gente esqueça os perigos às vezes. Né? Então, não tem outra maneira para se trabalhar a segurança que não conscientizando. Então, a gente vai estar sempre alertando, sempre lembrando, é um trabalho contínuo. Se a gente parar, a gente vai regredir. Isso é inevitável. Tá? Então, mais um ponto importante. Esse sistema que está relacionado com a segurança, que hoje a gente chama de SGSO, Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, ele sempre teve junto com o voo, desde sempre. Começou com o quê? Com os primeiros voos que tiveram aí. O que acontecia? O cara tentava fazer uma máquina voar, ela quebrava, ele olhava o que deu errado na máquina, né, e ia arrumando. O que ele estava trabalhando? Tecnologia. Era a única coisa que ele tinha para ver. Então o cara está vendo a tecnologia. De repente as máquinas começaram a voar de fato. Bom, isso voa, funciona. E continuaram quebrando, continuou a gente morrendo, os acidentes continuaram. Aí começaram a ver o homem, né, a pessoa, treinamento. Pô, o cara fez cagada lá. O que houve? O troço voa. Ah, a culpa é dele. Aí começou a sobrar para o piloto. E a evolução continuou. Isso aí até a década de 70, mais ou menos, se trabalhava a tecnologia e o treinamento do cidadão. Depois da década de 70, ali para a década de 90, começou a se trabalhar com toda a instituição. Tá? Então, imagina a importância que tem a administração, o chefe, a importância que ele tem para um voo. E aí já começa aquela relação que eu estou falando entre a aviação comercial e o voo do parapente, ou o que seja, o que for. Porque vocês não têm um chefe pressionando vocês. Mas, então, vamos tentar relacionar a motivação do chefe para te obrigar a fazer um voo, para cumprir carga horária, com a motivação que a gente tem por puro prazer, que vocês estão pagando para voar, vocês estão investindo no voo. Então, a motivação que a gente tem pelo nosso salário, né, a gente tem no voo livre, a gente tem pelo prazer. Tá? Então, a gente pode relacionar essas duas motivações. E essas motivações aí que colaboram em muito para acidentes também. Então foi crescendo, não é mais só a máquina, não é a máquina e o piloto, e sim tudo que envolve um voo. Tá? Desde a saída de casa, quando brigou com a mulher, vou voar para aliviar a cabeça, talvez esteja meio estressado para isso. Então a ideia é essa, é fazer o cara abrir um pouco o raciocínio e pensar no dia a dia todas as situações que estão envolvendo o voo dele. E a prova de que isso funciona é a estatística, tá? É o histórico. Que seria maravilhoso, e não tem outra pessoa que não os senhores, para fazer isso, para incluir isso no voo livre. Na aviação civil a gente tem histórico, desde a década de 70, pelo menos, muito antes. A gente tem histórico disso aí. O que vem acontecendo? O pessoal do CENIPA diz, não existe acidente novo. A gente já sabe. O acidente acontece, eles já sabem o que aconteceu. Claro, vão investigar, ver detalhes, identificar, mas eles já conseguem colocar numa esfera, dizendo, olha, tem fator operacional, fator material, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então o histórico é muito importante. O histórico da aviação civil se criou todo o início dele com pessoas morrendo. Só o acidente que gerava histórico. O cara morreu, o que aconteceu? Perdemos uma pessoa. Ganhamos um exemplo aí. Sabe? Uma maneira muito dolorosa de se ganhar um exemplo, mas sim, se aprende com isso, aprendemos. Então se a gente começa a ter banco de dados, a gente não precisa esperar
que alguém morra, para a gente saber como pode se evitar. Eu vi vocês falando das cordas, eu não entendo de parapente, mas falando das cordas na perna e tal, né? Então, uma coisa bem clara, muita gente já sabe. O pessoal mais experiente sabe muito bem disso. Eles aprenderam com a experiência, porque se eles forem procurar material para ler, que no CENIPA a gente chama de DIVOP, Divulgação Operacional, que é simplesmente um relato histórico de alguma coisa que aconteceu, de uma situação perigosa. Se não tem, o cara vai ter que aprender na experiência, num susto, num cagaço, ou um cara mais experiente que fala. Tá? Então é legal relatar, transformar isso em história que pode estar salvando vida. Então é basicamente isso. Hoje, a prevenção, nós temos a investigação, o acidente aconteceu, a merda aconteceu, a gente vai investigar. E a prevenção, vamos evitar que aconteça. Desde 2005, quando entrou a ANAC, a prevenção passou da parte militar, que na época era o DAC, né, o Departamento da Aviação Civil Militar, passou para a ANAC. A filosofia é a mesma, tá? Que é a filosofia CIPAER, tá? Que vem do CENIPA. O CENIPA hoje trabalha com investigação, ele é exclusivo na parte de investigação, e a prevenção cabe a todos. Tá? Hoje é a ANAC que nos regula com isso. Então essa parte da prevenção a gente está absorvendo pela ANAC. A ideia é exatamente a mesma. E eu dividi isso aí nos iguais. Bueno, começo com uma pergunta. Essa pergunta aqui é fundamental, que vai dar rumo a toda a história. Quem é que acha que vai seguro? Levanta a mão. É necessário. Gente, a questão do voo seguro é uma questão bem polêmica. Tá? Então vamos começar a ver um pouco do que pode estar acontecendo por aí. Vocês acham que o voo é seguro? Continuam achando? De repente a gente pode mudar o nosso pensamento e pensar o seguinte: voar pode ser seguro? Talvez. Não sei, né? Vamos ver. Vamos tratar de tecnologia. Voar é seguro? Pode não ser, né? Então, gente, isso aqui é realidade. Isso aqui é realidade. Eu não sei se vocês olham e acham... A primeira vez que eu achei engraçado isso. O garoto fica típica. O cara enrolou de nem raspou a prancha para surfar. O cara enrolou o avião, vai voar. Isso, gente, existe. Isso aí é arquivo do CENIPA. Se vieram absurdos maiores que esse, inclusive. Tá? O cara destruiu o negócio e enrolou. Essa é a nossa tecnologia. Gente, não é seguro. A gente está preparado para isso. Né? Estamos preparados para isso. Treinamento. A gente vai ficar atento a esses pontos, essa sequência de tecnologia, treinamento e temos mais um aí. Isso aqui também não é nada de se assustar, né? Pode ser seguro, entendeu? Regulamento, né? Quem é que está nos regulando? O voo livre tem muita liberdade em relação a isso. É um bonzinho? Pô, aceita, por favor. Então, são 3 pontos essenciais aqui, que já começou no início. Tecnologia, treinamento e regulamento. Então são 3 pontos que vamos sempre pensar quando for voar, né? Tecnologia, como é que está o meu material? Estou com dinheiro suficiente para investir? Não estou. Está começando a deteriorar meu material. Bom, já é um ponto a se pensar. A partir de um determinado momento, está começando a te arriscar, aumentando a tua margem de insegurança, né? Tua margem de perigo, teu risco, né? Está aumentando. Tá? Treinamento. Eu estou preparado para aquele dia de vento, que eu vi o cobrão lá voando, será que eu estou preparado para isso? E assim vai. Regulamento, eu estou ciente do regulamento. Pô, a gente viu que a gente não está. Isso não é feio, né, gente? Por isso que tem que acontecer esse tipo de reunião, de conversa. Tá? A parte de segurança trabalha só assim. A gente vai ver aqui a diferença depois do inquérito para a investigação. Isso mudou a filosofia da segurança. Quando o inquérito procurava o culpado, a investigação agora, ela procura ela identifica o problema, assim, o que aconteceu, para gerar gerar exemplo, né? Para te gerar exemplo, para evitar, né? Para evitar que isso aconteça de novo. Então isso mudou completamente. E é através da informação, conscientização, um termo que se usa muito é elevar a percepção.
É isso que a parte de segurança faz, é uma conversa. Tá? Levar percepção sobre os perigos. Tá? Vamos lá. Bom, a questão de segurança às vezes pode ser uma coisa um pouco chata, que a motivação que nos leva a voar é um troço meio natural, né? Quando a gente lida de segurança, começa a se tornar um pouco mais racional. Então essa relação emoção e razão, eu acho que é uma coisa difícil para todos. E inclusive para quem trabalha com isso, né? O CENIPA vem aqui, os caras passam o dia inteiro vendo acidente, eventualmente o cara vai entrar no avião dele e voar. Talvez ele não esteja agindo como ele está falando. Prova de que não é uma coisa fácil. Não é fácil, por isso tem que se trabalhar em cima disso com bastante frequência. Quando a gente fala em SGSO, tá, da ANAC, não é coisa nossa, não é invenção nossa, não querendo desmerecer que a gente não pudesse fazer algo de qualidade, muito pelo contrário, o Brasil é referência em voo e segurança, tá? Mas isso vem do mundo inteiro e começou com a ICAO. Tá? Então lá em 44, 55 nações se uniram em Chicago para a Convenção sobre a Aviação Civil. A aviação estava crescendo, tá? E eles precisaram regular, começar a organizar isso. Né? E a partir daí se criou a ICAO, ou em português o ACI, Organização da Aviação Civil Internacional. Tá? A partir daí eles começaram a padronizar tudo, tentar equalizar toda a filosofia de voo, de segurança, procedimentos, tudo no mundo inteiro. Tá? E hoje os padrões internacionais da OACI estão previstos em lei no Brasil, tá? Que é o que a gente já viu lei aqui também, né? Parte de regulamentos. Então, segurança de voo é uma parte de tudo isso, desse mundo todo. Né? A segurança de voo cresceu e se desenvolveu juntamente com a evolução da própria aviação. Tá? Devido ao rápido crescimento de todas as categorias da aviação, muitos países tiveram que se enquadrar em um novo sistema de controle de segurança dos voos. Exigência criada pela OACI. Em 2006, a OACI disseminou uma nova metodologia. A gente vem pensando em segurança há muito tempo. A gente tem fundamento hoje para, como eu falei, para saber, pensar o acidente antes dele acontecer. A gente tem histórico para isso. A gente tem, isso é banco de dados, uma coisa chata de se fazer, né? Ficar lá registrando tudo, mas é fundamental. Bom, enfim, o objetivo é o desenvolvimento mundial da segurança de voo, que é chamado de SMS. Internacionalmente, o SGSO é o SMS, Safety Management System, que é o sistema de gerenciamento da segurança. Tá? Então, é exatamente a mesma coisa, a gente só traduziu isso para o português. A aviação no Brasil tem um planejamento que prevê crescimento constante. Apesar desse susto da TAM, continua essa expectativa. O desejável é que, mesmo com o crescimento da aviação, os índices de acidentes sejam cada vez menores. Um trabalho de prevenção realizado de forma contínua é fundamental na busca por esse objetivo. Gente, vocês estão vendo que eu estou falando muito da aviação civil. É o que a gente recebe. Né? É interessante iniciar esse diálogo, e ninguém melhor que os senhores, com os grupos, para buscar a evolução do voo livre juntos. Né? Paralelamente, a teoria para isso está aí, existe. É só uma adaptação a diferentes realidades. Né? Como tem na aviação comercial, para instrução, para voos de helicóptero, voos de ultraleve, o cara vai só adaptando. É tudo muito parecido. Inclusive chão de fábrica, né? Grandes fábricas de construção de automóveis, a filosofia é a mesma. Na prevenção do acidente, isso funciona da mesma maneira. Buena, quem é que está junto aí nessa questão da prevenção e investigação de acidentes no Brasil? ANAC, tá? Eu dividi dessa maneira, tá? Prevenção, eu vou falar da parte da ANAC, que hoje é ele que regulamenta. Hoje é a ANAC. Então vamos falar só da parte da ANAC. A ANAC tem o SGSO. Antes da ANAC criar o SGSO, o CENIPA tinha o PPAA, Plano de Prevenção de Acidente Aeronáutico, que toda instituição tinha que implementar. Só mudou o nome, a filosofia é a mesma. E quem mais? Cada um de nós. Não existe uma pessoa responsável pela segurança. Entendeu? A aviação civil, ela está um pouco mais com a rédea curta, né? Porque os órgãos fiscalizadores estão em cima. O voo livre cai ainda mais no colo de cada um de vocês. Porque vocês estão
um pouco mais à margem aí do centro dessas questões todas. Né? É inevitável, por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios. É muito trabalho, só a aviação comercial é trabalho suficiente para a segurança, aeroclube agrícola dá muito trabalho, então eles têm que dividir, não tem efetivo suficiente para isso. O livro se enquadraria num CIPAER, né? Uma rede de informação. Exatamente. O CIPAER é o sistema que o CENIPA implementou. Entendeu? O CIPAER é isso. Tá? Sistema de investigação e prevenção de acidente aeronáutico, criado pelo CENIPA. Tá? Vamos lá. Então vamos um por um. Primeiramente, CENIPA. Então, criado em 71, substituiu a palavra inquérito por investigação. Tá? Isso é fundamental. Até essa data se trabalhava muito na culpa e se esquecia de que poderia vir outro acidente igual, né? E que também a pressão em cima das pessoas não ajuda ninguém a evoluir, né? Então eles começaram a tratar como investigação. O CENIPA não tem autoridade judicial nenhuma. Ele está lá só para criar recomendações. Tá? Aconteceu um acidente, vamos fazer recomendações. O último DIVOP que eu vi, divulgação operacional, inclui, né, um histórico, o que aconteceu, quando aconteceu, e recomendações. Lá na recomendação, essa situação que eu vi foi da proteção do tubo de pitot. Tá? O que a gente tem? A gente tem que bloquear o tubo de pitot com uma capinha para evitar que alguma coisa entre. Né? Sujeira, bloqueando, fazendo que tu não consiga ver os instrumentos, perde confiabilidade, vamos fazendo gerar um acidente. Isso é bem comum, acho que você já ouviu falar. O último DIVOP que apareceu, que eu vi, o último que eu vi, né, não que ele seja recente, é um DIVOP antigo, mostrava que a capa de pitot estava deteriorada, o cara estava usando ela há muito tempo e as próprias fibras do material estavam entrando no tubo de pitot. Então, gerou um acidente a própria capa de pitot. Problema de conservação, problema de material. Né? Então, nada mais interessante do que um exemplo. Alguém se acidentou, não sei, não lembro se faleceu alguém ou não, mas um acidente gerou uma informação para a gente. Não custa o cara dar uma olhada e ficar ciente. Daqui a pouco a gente vai aqui olhar um vídeo, essa capinha está velha. Vamos informar o pessoal ali. É assim, é uma coisa simples, né? É uma coisa simples, é um hábito, é cultura, né? Que a gente tem que tentar absorver. Basicamente, o que o CENIPA vai trabalhar então? Na investigação, né? Que a prevenção, como eu falei, sim, eles trabalham muito bem com prevenção, são a referência no Brasil de prevenção, mas eu vou falar da investigação. Então a gente vai ver o que é um acidente, tá? O que é um incidente grave, incidente de tráfego aéreo e uma ocorrência normal. Gente, esses itens aqui, tá, cabem muito bem para, como eu já repeti, cabem muito bem para a parte do voo livre. Começar a categorizar isso aqui. Criar um banco de dados de acidentes que você sabe, falando ali com o Bittenca, vocês já falaram de situações de acidente, vocês já sabem aqui dentro. Talvez algum de vocês não saiba, ou não sabia dessa informação, e o cara informou, o cara esqueceu da corda, gerou um acidente. Com certeza está despertando, elevando a percepção do cidadão ali. Para ver a simplicidade, né? É até frágil, uma coisa simples e frágil isso, mas é muito importante. Né? É muito importante. Então o cara pensa, vou cuidar disso aí. E se não lembrar mais à frente, talvez ele esqueça, né? Devido à emoção do outro. Então, um breve aí sobre cada um desses itens aí. O que caracteriza um acidente? Blá, 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 blá. O momento em que uma pessoa embarca na aeronave com a intenção de realizar um voo, até o momento em que todas as pessoas têm dela desembarcado. Então, tem que ter intenção de voo, né? Então, no momento em que ela está na intenção de voar, até que desembarque. E quando uma pessoa sofre lesão grave ou venha a falecer, a aeronave sofra danos ou falha estrutural. Ou a aeronave seja considerada desaparecida ou esteja em local inacessível. Sim, um acidente na Tapera, onde uma aeronave de grande porte possa colidir com um parapente, vocês vão estar envolvidos num acidente de grandes proporções aí, tá? E
e já vai estar bem claro as responsabilidades, de quem é a responsabilidade por um acidente desses. Então é por isso a conscientização. Será que vale a pena? Hoje eu me arrisco, amanhã eu não me arrisco? Bom, a gente já sabe, se um acidente for gerado nessas circunstâncias, sim, tem responsabilidade. O CENIPA vai se envolver nessas responsabilidades? Não. O CENIPA vai gerar recomendação. Recomendação diretamente vinculada à parte regulamentar, de saber o que fazer e aonde fazer. Tá? Vamos lá. Incidente grave. Bom, um incidente, resumindo, é quase um acidente, né? Um acidente que gerou proporções mais leves. Tá? Tem um elevado potencial de risco, quase um acidente, ou seja, quase o cara se machucou feio, a aeronave pode pilonar, pode acontecer diversas coisas, uma lesão leve, né? Então, é uma diferença pequena. Muda um pouco só no tipo de investigação, que acho que não faz a menor diferença para a gente esse assunto. O incidente é uma situação de risco, tá, que poderia ter gerado um acidente. E por que eu estou falando isso? Gente, um incidente já é o suficiente para a gente perceber que um acidente pode ser, que a partir daquele procedimento pode gerar um acidente. Então é aquela coisa do susto, isso é clássico. A gente se safa de um susto, o que vira? Vira piada em churrasco, né? E não precisa deixar de ser, né? Mas vira piada de churrasco. Rapaz, tomei um cagaço ali, me segurei, me safei. O cara dá risada e tudo mais. Entretanto, tu pode levar para o outro lado e dizer, olha, velho, essa situação gera perigo. Então, pode gerar um acidente, né? E isso pode levar a consequências mais graves. Então, é uma ferramenta muito importante para a prevenção de acidente. Tá? É a prevenção, tu está prevenindo. O cara que se safou num susto, podia ter sido o cara que faleceu numa cagada dele, faleceu, virou exemplo para os outros. Né? O susto, bom, que seja exemplo para ti, né? E normalmente é, né? Vira piada, mas o cara fica mais ligado. Mas não é a maneira ideal de se aprender, né? Se tratando de um voo. Né? Se tu está cozinhando em casa, tu pode aprender com cagaço, que no máximo vai queimar a comida e não vai almoçar. Né? Agora, no acidente, as consequências são mais graves. Né? Incidente de tráfego aéreo é a situação clássica do Morro da Tapera. Proximidade entre aeronaves. Tá? Então, uma proximidade além dos mínimos regulamentares de incidente de tráfego aéreo. O piloto lá do Boeing, se passar por uma situação dessa, ele vai perder o certificado médico aeronáutico dele, vai ter investigação do CENIPA, tá? Porque é uma situação muito perigosa. Tem que ver o que aconteceu, tem que descobrir o que aconteceu ali. Por que aconteceu aquela proximidade? Pode ser problema do controlador, pode ser descuido de procedimentos dentro do cockpit, pode ser problema regulamentar onde é permitido, mas não deveria ser, e apareceu. Então é importante que se estude isso para que vire exemplo para que não aconteça de novo. Tá? Buena, o incidente de tráfego aéreo tem duas condições, risco crítico e risco potencial. A diferença está literalmente na facilidade. Pode ser crítico, então não ocorre um acidente devido ao acaso ou uma ação evasiva. Foi quase, deu merda. Foi por detalhe que não deu. Então, classificado como incidente grave pelo CENIPA, que é o que eu falei. E risco potencial é o susto. E uma ocorrência normal. Então, quando aeronaves, sistemas, equipamentos ou componentes não funcionem ou não são operados de acordo com as condições previstas. Tá? Um problema elétrico, tu está ali fazendo os testes antes da decolagem, identifica algum problema. Tá? Isto é uma ocorrência normal. Gente, vamos tentar passar isso para o voo de vocês com todo respeito, eu realmente não conheço. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me ajude. Mas essas situações, o cara soltou a perna, a menina faleceu lá. Tá? Qual é a recomendação? Ou seja, vamos empurrar, colocar isso aí para dentro da esfera do CENIPA, já que não tem, né? Na verdade não tem. Ou seja, a gente criar esse panorama. Gerar um acidente de recomendação. Checklist adequado, bem cumprido, incluindo a presilha nas pernas. Nós estivemos lá, voando lá no Rio, agora em outubro do ano passado, e agora tem um fiscal. Eu não sei se tinha antes, porque é a primeira vez que a gente foi lá.
Agora tem um fiscal Faz a checagem. que depois de tu te declarar pronto para decolar, ele vem e faz o cheque todo de novo. Medidas preventivas. E o voo evolui, qualquer coisa evolui dessa maneira, né? O problema do voo é que ele evolui com perdas muito grandes, né? Com muita dor que a gente evolui, né? Mas está aí mais uma evolução, a gente tem que ter consciência disso. E outra coisa, não tem um gênio, não tem uma pessoa, o chefe maior do CENIPA, que vai dizer o que tem que ser feito. É cada um de nós. Então a nossa omissão, a gente pode estar pagando com a vida de um colega, né? A nossa missão de ver uma situação dessas e dar uma boa ideia. Então não custa falar. O tal do brainstorming. Né? Fala, gente. Por que vocês acham disso? O que a gente recebe de informação importante dentro desse aeroclube, de aluno, de piloto privado, que recém começou o curso, é incrível. Até pela motivação deles. Né? O cara que já está aí com 1000 e tantas horas e não se acidentou, não tomou nenhum susto, que é difícil de não tomar nenhum susto, ele acaba se acomodando, entra numa zona de conforto, começa a ser a mesma coisa que botar chinelinho e VTV. O cara não pensa em nada. O cara vai lá e voa. Então, o aluno novo, às vezes, é uma pessoa muito importante para ajudar com a prevenção. A gente tem N situações aí que foram de muita valia. Um exemplo de uma situação interessante aqui. O bueiro tem a seletora, que tu escolhe qual é o tanque de combustível que tu... Me ajuda aí. Qual é o tanque de combustível que tu utiliza. E se tu quiser cortar ou não, ou seja, tu fecha os tanques. Por um período, foi implementado, ao fim do voo, o fechamento da válvula. Fecha-se a válvula. Não vai passar combustível para o motor, mas vai ter combustível nas linhas, permitindo que se acione e que se ande até algum ponto. E olha o perigo disso, até onde que a gente vai. E no cheque de... Então, isso no cheque de abandono. Entrega a aeronave com as seletoras fechadas. Na inspeção... Era assim, né? Sim. Na inspeção inicial, né, pré-voo, tu vai lá no checklist e olha, seletoras abertas. O aluno inicial, ele não tem certeza do que é o aberto e o que é o fechado. Aí o cidadão que entregou a aeronave fechada, que entregou a aeronave no voo anterior, passou anotado pelo checklist e dizia fechar as válvulas, deixou aberto. E o aluno do próximo voo pegou e deu fechar as válvulas, estava para cima ou baixo. Ele não sabe se ele fechou ou se ele abriu. Ele inverteu a posição. E para ele é o suficiente. Aconteceu situações em que a aeronave pipocou e apagou no ponto de espera para a decolagem. O ponto de espera é ali, um pouquinho antes de entrar na pista. Se eu não me engano, teve um que chegou a dar o full power ali para a decolagem, ali pipocou. Um pouquinho mais, gente, já sabe o perigo que deu. Bueno, isso é um panorama importantíssimo. Segundo ponto fundamental, alguma santa alma resolveu preencher um RAC, Relato de Aviação Civil, ou RELPREV, Relatório de Prevenção. O cara foi lá e relatou isso. Porque o instrutor estava ali e viu. O que ele pensou? Rapaz do céu, que cagaço, estou com o mel na reta. O superintendente descobre que o aluno fez essa cagada e que eu não dei cobertura para isso, ou seja, não notei, eu vou ficar quietinho, cara. Abre essas válvulas, a válvula e vão voar. Sem falar que esse voo já pode estar prejudicado, né? O cara fica aqui muito nervoso, né? E vocês já devem ter passado por um susto desse, né? Só não é num bueiro, mas com a sua experiência. Bueno, morreu por aí o assunto. Se não fosse um aluno do PP que foi lá e relatou. O cara relatou, chegou na mão do gestor de segurança operacional, o cara leu, sentou com uma equipe, pega um instrutor mais experiente, fala para o superintendente, o que vocês acham? Gente, qual é o prejuízo de manter a válvula aberta o tempo inteiro? Ah, pode pingar combustível, não sei o quê. Ah, mas o cara vai abastecer de novo. Não sei se tem algum outro prejuízo. Nenhum prejuízo. Então, válvula sempre aberta, não fecha a válvula. Salvamos a vida de alguém, cara, com certeza. No silêncio, um de vocês, uma pessoa qualquer que a gente não sabe como é quem é, porque ele não botou nem o nome dele, salvou a vida. É importante. E experiência para todos aí. Bueno, vimos ali o que é um acidente grave, temos uma ideia de como é que se avalia essa questão toda.
Criou-se um panorama de acidente, temos um acidente. O que o CENIPA vai avaliar? São 3 pontos principais. É interessante que a gente saiba para a gente ter esse senso crítico. Vamos lá. Fator material. Então, é óbvio, né? O material desgastado, deteriorado, não estou com o equipamento apropriado para o meu voo. Gente, gera acidente. Então, desde a fabricação, às vezes é equipamento novo, bonito, o cara olha, pô, vamos experimentar isso. Tem problema quando é um problema na fabricação, né? Já teve problema aqui de alternador, um problema na fabricação, deu problema aqui, deu problema lá em Recife, saiu o réu prévio aqui, saiu o réu prévio lá em Recife. O réu prévio foi para o CENIPA olhou, peraí, um no Rio Grande do Sul, um em Recife, vamos ver isso. Os caras estavam usando parafuso inadequado, o alternador não estava rodando mais, ele estava perdendo. E resolveu mais um problema. Tá? Com a ajuda de todos, de cada um individualmente, né? Um em cada canto do Brasil. Fator operacional. Abrange todas as circunstâncias envolvidas na operação, manutenção e infraestrutura aeronáutica, incluindo controle de espaço aéreo. Então é a relação entre a gente, né? É a comunicação. E isso é uma coisa que eu não entendo muito bem no voo de vocês. Mas quando a gente falou ali daquela área crítica sobre o Morro da Tapera, é crítico, tem muita aeronave, tem uma mistura de voo por instrumento, onde é um tipo de regra, voo visual, outro tipo de regra. E uma coisa que colabora muito para que continue tendo um nível de segurança aceitável é a comunicação. Que informa, está informando posição, informando altitude, chamando controle, falando as suas intenções e tal. Então, erro em comunicação gera acidente também, né? E a própria operação individual na cabine, por aí vai. Então, o operacional é um fator contribuinte muito forte também. E o terceiro e último é o fator humano. Esse é muito mais complexo, né? Esse é o fator mais complexo que tem. Entretanto, é um agravante fortíssimo para acidente. Tá? Então, oi? É a pecinha que vai pendurada no parapente. Exatamente. Não tem como deixar de lado essa pequena pecinha aí, né? Então, envolve aspecto médico, psicológico, tá? Características fisiológicas, ergonômicas, psicológicas, organizacionais, sociais. Então, vocês vejam a complexidade e a importância disso aí, né? É muito difícil de lidar com essa questão toda. Então, alguns exemplos aí, né? Carga de trabalho, fome, sobrepeso, doenças em geral, substâncias ilícitas ou lícitas que você está tomando, principalmente numa gripe, né? Tem uma quantidade enorme de medicamento. Aí tem um que tem substâncias que dão sono, bem normal, né? Antialérgico da sono, que está lá no composto. Às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, básico, né? Que é importante pensar, vamos só para lembrar disso aí, né? Eventos de natureza emocional, e aí vai longe também, né? Algumas aí, inexperiência, né? A emoção do início do voo, o medo, essas coisas influenciam muito no voo. Né? Até foi falado um pouco dessa relação medo, ansiedade, nervosismo. O piloto experiente está dizendo tudo. Não sei se ele consegue não ter ou ter, mas com certeza ele está controlando isso. Já tem sob controle. O corpo dele já está mecanizado para atuar, né? Ele já sabe como agir numa situação de medo. Talvez ele tenha medo, talvez ele tenha ansiedade, mas ele está mais preparado. Então, é outro ponto que a gente tem que se dar conta disso. A humildade, eu acho uma grande virtude para quem voa. Sabe? A humildade é importantíssima, o cara não pode querer ser herói. Né? É caro, o preço é caro do heroísmo. Né? E a gente sobra uns exemplos aí. Né? Bueno, e aí vai mais uns quantos. Natureza psicossocial. Essa aí também um grupo é muito importante. Em instituições como essa, onde envolve salário, expectativa de crescimento e tudo mais, também é muito forte. Né? Então é isso aí. Autoritarismo, submissão, competitividade, problemas de comunicação, relações interpessoais, cultura de trabalho. Então são
coisas que elas estão inerentes, a gente meio que absorve isso naturalmente. A gente não precisa catalogar como eu estou fazendo aqui. A gente tem esse feeling dessas coisas, né? O que a gente tem que fazer é ter consciência disso na hora do voo. Não estou bem de saúde. Não, cara, hoje não me entendi com aquele louco ali. Estava para um voo ali, não me entendi com o cara. Isso prejudica, né? Isso pode complicar. É sim, digno de se pensar sobre o voo numa situação dessas. Né? Cada um sabe, a gente sabe avaliar isso. Interessante a gente estar lembrando que tem que ser avaliado. Né? Isso aqui é a estatística do CENIPA, tá? A nível Brasil, obviamente. Então, o fator humano ele está é observado, obviamente, né? Também não é nenhuma surpresa isso, né? Mas 95% dos acidentes envolvendo o fator humano. Para tu ver a importância do treinamento do cara, né? Por isso se fala muito da postura do piloto, né? Sim, é muito importante, o cara tem que estar ciente disso. Né? Tem que saber lidar com essas coisas. Tem que pensar um pouco sobre isso, para poder evoluir nesse lado também, né? Não é só o voo em si, né? Não é só a mecânica do voo ali, né? Mas sim o que está envolvendo, as responsabilidades da pessoa humana. Né? Porque o fator humano está dentro de todos. Às vezes uma pane, uma pequena pane, tá? Ou seja, um problema mecânico, pode virar uma tragédia devido às consequências que a pessoa está agindo, ou seja, a influência do fator operacional dele, ou o próprio nervosismo e medo, como foi dito. Pode acabar colaborando muito com o acidente. Bueno, vimos a parte de investigação. Uma passagem rápida, a gente está à disposição aí para se aprofundar em qualquer ponto desses, para passar regulamento, para passar qualquer outro tipo de informação relativa a esses pontos aí. Parte ANAC, a parte de segurança, de prevenção. Tá?